Bom dia a todas e todos, né, com enorme alegria que nós aqui, né, do Ministério Público Federal, mais particularmente a Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, recebe cada uma e cada um de vocês aqui nesse recinto, né. Como vocês devem saber, né, nós estamos tratando de um assunto muito importante, né, que é esse projeto Ministério Público pela Educação Digital nas Escolas. E esse projeto que a gente tem com a SaferNet, e está aqui o meu amigo Rodrigo, né, parceiro nisso, é um dos projetos que mais nos dá alegria, principalmente por trabalhar numa das coisas que a gente entende que é muito delicada. Primeiro, a própria questão da educação, de um modo geral. E segundo, da questão da educação digital, né? A gente sabe, né, e eu talvez seja um bom exemplo disso, que além de um conflito geracional entre professores e alunos, né, você muitas vezes tem um gap, um lapso tecnológico entre como os professores foram treinados e como esses alunos hoje manejam os meios né, tecnológicos, como eles estão nas redes sociais, e muitas vezes a gente não tem uma ideia clara dos perigos, né, que isso representa, né? Nos últimos anos, nós tivemos avanços tecnológicos tão importantes que é muito difícil que qualquer um de nós, especialmente para quem tem mais de 40 anos, né, eu tenho mais de 50, a gente poderia imaginar que pudesse ter sido tão rápido. E o que a gente percebe, e esse projeto ele tenta fazer isso, não é só proteger as crianças e adolescentes, mas também proteger os professores. Proteger os professores, primeiro, da falta de informação sobre os meios que ele tem também para tentar monitorar minimamente o que se passa, não só na sala de aula, mas a relação do aluno com aquela telinha. Pode ser um iPhone, pode ser um iPad, pode ser qualquer meio pelo qual ele se comunica hoje com o mundo. E evidentemente que se, por um lado, as novas tecnologias trazem sempre novas oportunidades, elas também trazem novos perigos. E é sobre esses perigos, sobre essas dificuldades que a gente, né, gostaria de conversar com vocês e, principalmente, de explicar melhor como funciona esse projeto, né? Então, né, para a gente abreviar e já irmos direto ao ponto, a nossa ideia de ter essa oficina de segurança, ética e cidadania na internet é mostrar que, né, nós podemos também fazer um contraponto a isso, né? É possível que os diretores de escolas, que os professores, que os educadores, enfim, os profissionais da área de educação também possam ter meios, né, não só para se proteger, mas principalmente para proteger os alunos que estão sob seus cuidados. E isso hoje não se faz apenas no ambiente físico da escola. Não adianta a gente ter uma cerca imensa, ter até um ou outro guarda de algum batalhão escolar, né? As dificuldades podem surgir enquanto na sala de aula o professor está dando aula e ali o aluno está, né, discretamente se comunicando com outras pessoas, né, numa outra dimensão. Então, é uma imensa alegria estar aqui, né? Eu queria fazer uma rápida apresentação das pessoas que estão aqui. Inicialmente, o meu querido colega e amigo Carlos Bruno Ferreira da Silva, né, que é o nosso coordenador do GT de Informação e de Comunicação da Terceira Câmara, nosso parceiro nisso, né? A PFDC está junto com a Terceira Câmara nessa ideia de trabalharmos nisso. O Cristiano Reckert, que é conselheiro, né, do CGI-BR, que está aqui com a gente, que é outro parceiro desse projeto. E eu agradeço muito, Cristiano, não só o apoio que a CGI tem dado, mas assim, né, e dizer também que ele é secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. Então, é uma pessoa que, dentro do governo, tem também uma imensa preocupação com esse assunto, né? E Fabiana Goldstein, que é oficial de proteção à criança do Unicef. Fabiana, você é muito bem-vindo. E a Unicef é outra parceira, vocês sabem que a Organização das Nações Unidas também tem uma grande preocupação com as crianças e adolescentes, mas isso ela falará, né, no tempo dela.
E, por último, e muito importante, né, o Rodrigo, que é o diretor de educação da Cifernet, que veio trazer para a gente essa sua preocupação, e a gente não só deu a acolhida que ele merece, mas nós agradecemos imensamente, porque isso nos abriu para uma outra área que a gente não tinha trabalhado. E era importante que quem trabalha em defesa da cidadania com direitos humanos também tivesse um olhar sobre a educação digital, sobre os seus riscos, sobre os seus perigos, sobre as suas potencialidades, né? Então, é uma imensa alegria estarmos aqui juntos, nessa grande parceria que nos une todos aqui, a Terceira Câmara, o CGI, a Unicef e a Cifernet. Então, fazendo, né, essa palavra inicial, né, eu acho que a gente poderia já passar. Eu acho que o Carlos Bruno primeiro, como é que você imagina? Então, tá. Então, por favor, Cristiano, você, como eu sei que você tem uma agenda, né, mais pesada, a gente faz por essa ordem. Cristiano. Obrigado, doutor Hélio. Muito bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar as instituições parceiras que têm conduzido esse ciclo de oficinas sobre segurança, ética e cidadania na internet. São 10 oficinas que estão sendo realizadas ao longo de todo esse ano por todo o Brasil. E hoje, aqui em Brasília, então, cumprimentar o doutor Aurélio Rios e o doutor Carlos Bruno, que nos recebem aqui no Ministério Público Federal. Cumprimentar a Fabiana pela Unicef e o Rodrigo pela Cifernet. Cumprimentar a cada um dos senhores, professores, profissionais de educação, que são o público-alvo dessa iniciativa e que, ao longo desse dia, debaterão conosco o uso dessas modernas tecnologias de informação e comunicação, particularmente por meio da internet, no ambiente de educação e as diversas implicações que isso traz para toda a comunidade de ensino. Nós estamos num mundo em que a tecnologia perpassa cada vez mais todos os aspectos da nossa vida, né? Como cidadãos, somos usuários intensivos de tecnologias. Uma pesquisa recente do Centro de Estudos em TICs, ligado ao CGI, mostra que esse uso é ainda mais intenso entre os jovens, na faixa etária de 10 a 17 anos. Hoje nós temos 77% dos brasileiros como usuários cotidianos de internet, né? Isso também é verdade nas instituições, na administração pública federal, na qual o Ministério do Planejamento coordena uma rede de 224 unidades de tecnologia de informação existentes aí nos diversos ministérios, secretarias especiais, autarquias e fundações do Poder Executivo Federal. Nós construímos uma estratégia lançada agora no dia 8 de março, que dá as diretrizes para a governança digital na administração pública ao longo dos próximos 4 anos. Essa estratégia coloca as tecnologias de informação e comunicação como a base para sustentar 3 grandes pilares: a prestação de serviços públicos num ambiente cada vez mais digital, em que nós possamos levar conveniência ao cidadão para que da sua casa ou do seu smartphone exerça os seus direitos e cumpra suas obrigações para com o Estado. Também as tecnologias como uma plataforma de acesso à informação, para que o cidadão possa fazer o controle social da atuação do Estado e que nós tenhamos cada vez mais instrumentos de transparência ativa e passiva da administração pública, e a tecnologia como uma plataforma de participação social. Nós sabemos que hoje nós podemos avançar rapidamente para mecanismos de consulta e participação à sociedade, em que, em pouco espaço de tempo, literalmente, milhões de brasileiros podem contribuir com todo o ciclo de políticas públicas, desde a sua formulação, passando para a execução, monitoramento e controle.
O mesmo é verdade quando nós falamos no ambiente da educação, né? O uso da tecnologia, ela abre inúmeras possibilidades de recursos de aprendizagem para serem usados, seja em sala de aula, seja no ambiente à distância, reconfigurando aí essas relações de aprendizado entre professor e aluno. Mas isso também traz preocupações quanto ao uso adequado dessas tecnologias, né, e, em particular, os aspectos relacionados à segurança, ética e cidadania, que serão debatidos aqui no seminário de hoje. O Comitê Gestor da Internet, então, se sente muito orgulhoso de participar e apoiar essa iniciativa, tanto aportando recursos financeiros para sua realização, quanto também contribuindo com o conteúdo que aqui vai ser debatido. O CGI é uma experiência bem-sucedida de governança multissetorial de uma política que tem servido de inspiração para outros países e também para outros setores que têm se inspirado num modelo de governança colegiada em que todos os segmentos interessados estão representados. Nós formamos um conselho integrado por representantes de governo, representantes de empresas, representantes da sociedade civil e representantes do mundo acadêmico, em que nenhum desses segmentos tem maioria, em que nós sentamos à mesa, discutimos e, em 99% dos casos, construímos por meio de consenso as diretrizes e políticas que regem a internet no Brasil. E, ao longo de 2008, 2009, o CGI se debruçou num esforço intenso de debate e construção de um conjunto de 10 princípios que formam o chamado decálogo, que orientam a governança e o uso da internet no Brasil. Vocês vão conhecer um pouco mais desses princípios no dia de hoje. E eu queria aqui, para concluir essa fala, me referir apenas a 3 desses 10 princípios que balizam as discussões que nós teremos hoje. Já o primeiro princípio do decálogo, ele fala que o uso da internet deve guiar-se pelos princípios da liberdade de expressão, da privacidade do indivíduo e do respeito aos direitos humanos. O quarto princípio diz que a diversidade cultural deve ser preservada e respeitada e a sua expressão deve ser estimulada. E o 10º princípio do decálogo diz que o ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da internet como espaço de colaboração. É isso que o CGI acredita e é por isso que nós apoiamos essa iniciativa, agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros pela oportunidade e desejando a todos um ótimo dia de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano, pela sua fala inicial. Quero aqui ressaltar a importância do comitê gestor, da internet. Eu acho que é uma parceria importantíssima e o CGI tem sido essencial até para nos ajudar a compreender esse mundo que estamos vivendo, e como podemos organizar isso dentro do Estado, não só na parte específica do Ministério da Educação, mas a importância que o CGI tem de estar no Ministério do Planejamento e pensar as políticas públicas voltadas à segurança, ética e educação digital. Bom, de imediato passa a palavra ao Dr. Carlos Bruno Ferreira da Silva, que é o nosso coordenador do GT de Tecnologia da Informação e de Comunicação do Ministério Público Federal. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que a iniciativa da educação digital é uma iniciativa brilhante do MPF, da SaferNet, de tentar trazer um pouco mais essa noção de prevenção dentro do âmbito da educação digital, do âmbito do uso da tecnologia. O MPF, até pelas questões dos últimos tempos, tem ficado muito marcado pela questão repressiva. Há muita dúvida do quanto tem que haver regulação ou não dentro da internet. Eu não tenho dúvida que o âmbito repressivo também faz parte, como qualquer âmbito da realidade que deva ser regulado, também tem essa questão repressiva. Mas, assim como em outras atividades, eu tenho absoluta convicção que o âmbito repressivo está muito longe de ser o que vai resolver os problemas. No caso da internet, no caso especialmente do uso por crianças e adolescentes
dos meios tecnológicos, e quando a gente fala de internet, evidentemente, hoje em dia a gente não fala mais só do que se usa através do notebook, a gente fala até, e talvez principalmente, dos usos através dos smartphones, dos meios de comunicação mais notadamente móveis. Eu não tenho dúvida que é só através da prevenção, da educação e da conscientização que nós vamos conseguir ter um mundo melhor na internet. E aí, o decálogo, que eu também quero falar, né, mais à frente, ele é importantíssimo. O decálogo foi em muitos pontos, foi absorvido pelo Marco Civil da Internet, que talvez seja o ponto principal que nós, que somos do meio jurídico, podemos falar sobre a internet. Mas, principalmente, o decálogo é, no fundo, um cenário, até utópico, um cenário contrafático, do que nós podemos esperar do melhor mundo dentro da internet. Por mais que não conseguimos esse mundo, como todo cenário contrafático, ele tem que ser pensado como o mundo que queremos alcançar. Eu acho muito ruim e eu fiz o meu doutorado sobre proteção de dados, eu acho muito ruim quando eu ouço na televisão, ouço em rodas sociais, em qualquer situação, que a internet é muito ruim, que a internet estimula radicalismos, que não há o que fazer quanto à questão da revelação de intimidade. Sinceramente, para mim, tudo isso é besteira. A gente sempre pode esperar fazer as coisas melhores. O instrumento tecnológico, como qualquer instrumento tecnológico, ele é absolutamente neutro. Somos nós que tornamos ele melhor ou pior. É através da educação, da conscientização, da tentativa de ensinar aos que estão no nosso entorno o que pode ser melhor do uso da internet, que nós conseguiremos fazer da internet melhor. Então, nessa minha primeira fala, eu quero deixar uma fala de esperança. A internet, obviamente, não vai ser nunca esse cenário contrafático, naturalmente ele já é pensado como um cenário ideal, mas ele também não precisa reproduzir o pior de todos nós. O pior em termos de radicalismo de opinião, o pior em termos de não respeito pela intimidade do outro. Então, minha primeira fala tem como objetivo deixar esse sinal de esperança. Certamente podemos ter um uso da internet melhor do que utilizamos atualmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Bruno, pelas suas palavras iniciais, né, que chama a nossa atenção principalmente pela ideia da neutralidade, né, dos instrumentos tecnológicos e da possibilidade de sempre utilizarmos positivamente esses instrumentos em favor da cidadania, dos direitos humanos, enfim, e da própria educação. Bem, agora, com igual alegria, eu queria passar a palavra a Fabiana Gorenstein, oficial de proteção da criança da Unicef. Fabiana. Obrigada, doutor Aurélio. Em nome desses parceiros que estão aqui presentes, eu queria estender os meus cumprimentos a todos vocês que, enfim, atenderam o nosso chamado para poder compreender melhor o que acontece na internet, não só com nossas crianças e adolescentes, mas também com a gente mesmo. Eu queria pedir licença à mesa para tratar vocês com informalidade, né? Eu me sinto parte da mesma rede que vocês são parte, a rede do Sistema de Garantia de Direitos, que promove e protege os direitos de criança e adolescente. O Unicef foi criado pelas Nações Unidas para poder implementar a Convenção dos Direitos da Criança e apoiar que todos os Estados partes possam garantir direitos com equidade a todas as crianças e adolescentes, né? Essa é a missão de vocês, é a missão a nossa, motivo pelo qual eu saldo todas as organizações presentes. Bom, esse é um tema novo, né? Eu estava ouvindo aqui o Dr. Carlos falar sobre as oportunidades da internet e, enfim, para mim é uma metáfora que espelha isso muito bem. A gente tem que ter cuidado para não jogar a criança fora junto com a água, né? Então, assim, esse é o recado para vocês. A internet é um instrumento fundamental que nos permite alcançar o nosso máximo potencial. Da mesma forma como a Convenção dos Direitos da Criança diz que esse é o nosso papel. A gente tem que levar esse desenvolvimento para todos. Esse é o papel de vocês como professores, é o papel como promotores de direitos, e a gente espera poder compartilhar com vocês as ferramentas para tanto, né? E aí, para isso, eu queria compartilhar com vocês
dois blocos, né, nessa minha rápida fala. A primeira é que a Unicef, esse é um tema novo para a gente também, né, nós estamos trilhando esse caminho junto com vocês. Nós fizemos, a primeira ação que a gente fez no Brasil sobre esse tema, ela é de 2013, é uma pesquisa, é muito recente. Eu convido vocês a olhar no site do Unicef Brasil essa pesquisa. Ela se chama O Uso da Internet, né, por Adolescentes, e ela nos dá algumas conclusões que devem nortear a nossa ação. A primeira delas, e aí eu mapeei em ordem daquilo que me chamava a atenção, é uma leitura muito pessoal. A primeira delas diz que 48% dos adolescentes do sexo masculino entrevistados e 31% das adolescentes entrevistadas diz que encontrariam pessoalmente alguém que só conhece pela internet. Essa é a primeira coisa. Encontrariam. Não há dúvidas sobre isso, né? Essa é a primeira questão. É óbvio que, embora a violência sexual, né, que pode ser facilitada pela internet, seja uma preocupação fundamental, aparecem outros temas, né, como as questões de discriminação, as várias discriminações, e também as questões de assédio e de bullying. Então, essa mesma pesquisa, ela nos mostra que, embora os dados de discriminação na vida real, eles apareçam num nível maior, os dados de discriminação na internet, eles são altos. Então, percebam, né? 14% dos adolescentes diz já ter sofrido algum tipo de discriminação na vida real. Quando a gente pergunta para eles se eles já sofreram discriminação na internet, o dado baixa para 6%. Mas, na pergunta seguinte, quando a gente pergunta para eles se eles já viram outra pessoa sendo vítima de discriminação, o dado volta para os mesmos 14%. Né? Várias leituras são possíveis, né? É mais fácil a gente falar dos outros do que da gente mesmo, né? Assim, pode haver um grau de subnotificação, mas essa é uma situação que nos preocupa bastante. Outra coisa que, fundamentalmente, e eu chamo muito a atenção de vocês, é que eles afirmam que 10% dos entrevistados já disseram que foram aproximados por alguém com conteúdos sexuais ou pornográficos. A gente tem muitos motivos para estimar que esse dado seja ainda melhor, né? E ainda, sobre o tema da discriminação, 27% dos entrevistados revelaram ter presenciado pessoas sendo discriminadas em função da sua etnia ou raça, e 22% disseram alguém ter sido desrespeitado em função da sua orientação sexual. São todos temas complexos, nenhum desses temas é fácil. Né? Então, assim, vão desde a agressão, a possibilidade de uma agressão em função de um encontro feito em condições de segura, à propagação de ideias discriminatórias, racistas e também de crimes de ódio. Então, assim, esse é o cenário. Quando a gente vai levantar o volume de casos reportados às autoridades, e aí eu levantei os casos denunciados no Disque 100, a gente tem uma preocupação imensa com a subnotificação, né? O que eu encontrei? De 2013 a 2015, apenas 598 casos de violência sexual foram catalogados. E, mais uma vez, a gente tem razões para suspeitar que esse número pode ser muito maior na realidade. Além disso, em 2015, 2.031 casos de violência sexual foram reportados, e dos quais 104 se referem à pornografia infantil e a sexting. Vejam, eu não levantei os autores, mas eu não estou dizendo que são só adultos, né? Eventualmente, a gente pode ter adolescentes também assediando outros adolescentes. E esse é mais um motivo pelos quais vocês, professores, têm uma função fundamental em nortear que esse diálogo entre os próprios adolescentes e seus pares, ele se dê de forma respeitosa, conduzido pelos direitos humanos. Essa é uma grande tarefa de vocês. Por fim, eu queria perguntar a vocês, quantos de vocês conhecem o aplicativo Proteja Brasil? Vocês podem levantar a mão, por favor? Uma pessoa, duas pessoas. Bom, obrigado, gente. O aplicativo Proteja Brasil é um aplicativo que foi desenvolvido por um conjunto de parceiros, entre os quais eu queria mencionar o próprio Unicef, a Secretaria de Direitos Humanos, uma ONG e uma empresa de desenvolvedores. O que esse aplicativo faz? 3 coisas fundamentais. Primeira, ele informa, né, os usuários sobre os principais tipos de violação aos direitos da criança que a gente encontra frequentemente na nossa realidade. Então, ele explica rapidamente o que é violência sexual, o que é racismo, o que é discriminação, o que é trabalho infantil. A segunda coisa que ele faz é, quando você baixa o seu aplicativo no seu celular,
e abre o aplicativo, ele georreferencia toda a rede de proteção a crianças e adolescentes ao teu redor. Então, você passa a ter na sua mão os contatos rápidos dos conselhos tutelares, das delegacias e de outras redes e organizações de proteção à criança. Então, nesse momento, eu faço um chamado para todos vocês que lidam diretamente com criança e adolescente, que é baixar o aplicativo e ter isso perto de vocês, porque isso pode ser fundamental numa situação tanto de prevenção como de responsabilização. Eu acho que esse aplicativo pode apoiar o trabalho de vocês e pode fazer com que mais informação chegue naqueles que lidam diretamente com criança. Por fim, eu acho o nome deste evento muito fundamental. Por quê? Porque ele fala, é claro que ele vai abordar os riscos na internet, mas ele fala fundamentalmente das possibilidades da gente fazer boas escolhas. E eu acho que fazer boas escolhas é grande parte do nosso trabalho. Conseguir que nós façamos boas escolhas e conseguir fazer que nossas crianças e adolescentes possam desenvolver o discernimento adequado para fazer essas boas escolhas. Por isso, eu conto com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabiana, por em tão pouco tempo nos dar tantas informações preciosas, claras e precisas sobre como podemos atuar nesse campo da segurança, da ética e cidadania na internet. Queria agradecer a presença do Alexandre, da SDH. Não fiz antes, desculpa, Alexandre, mas quero registrar a imensa alegria de contar aqui com a Secretaria de Direitos Humanos, que é sempre uma grande parceira em todos os assuntos referentes a direitos humanos, inclusive o direito à educação e proteção da criança e adolescente. Então, agora, por fim, deixa eu passar a palavra ao Rodrigo, nosso grande parceiro da Cefernet. Bom dia a todas e a todos. Agradecer ao Dr. Aurélio e todos aqui representados na mesa. Realmente, para mim, é uma grande satisfação mais esse momento desse ciclo de atividades que a gente tem o privilégio de poder contar com esses parceiros. Como membro de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, a gente tem muita satisfação em poder desenvolver já há quase 10 anos essas ações em cooperação com organizações tão sérias quanto o Ministério Público Federal, o próprio Comitê Gestor da Internet, a Unicef do Brasil, também a SDH, e especialmente com vocês que estão aqui conosco hoje. Alguns já estiveram conosco em outros momentos, e a gente sabe que realmente, principalmente a equipe da educação pública em especial, a gente tem sempre muitas demandas, E eu queria só brevemente agradecer a presença de vocês, saber que um dia todo de jornada é muito difícil. Eu vou ter o privilégio de ficar com vocês o dia todo e espero que todos possam ficar também pela tarde, que a gente vai ter uma atividade um pouco mais aplicada. Vocês vão talvez cansar de ouvir minha voz, mas eu só queria deixar muito claro o agradecimento à presença de vocês, aos parceiros, e como o Dr. Carlos comentou, esse é um momento que mostra como é possível concretizar algo que a gente tanto fala e tanto discute, que é a soma de esforços de diferentes setores para um mesmo objetivo. E quando eu falo que a gente sabe que a escola é sempre muito cobrada, e tenho certeza de que ao longo do dia a gente vai ter isso em mente, o nosso objetivo com esse trabalho não é trazer para os educadores em especial mais uma demanda, mais uma pauta e mais uma cobrança. Porque a gente sabe que a escola é o tempo todo cobrada, A gente tem agora, era dengue, agora é zika, é o tráfico de drogas dentro da escola, é a gravidez na adolescência, é todo tipo de violência, com todos os problemas de infraestrutura que a gente sabe que vocês, educadores, enfrentam no dia a dia, assim como também quem está no Conselho Tutelar, no CRAS, CREAS, outras redes, a gente sabe que são muitas demandas. Então, o nosso objetivo é não apenas compartilhar mais uma demanda, mas muito pelo contrário. É discutir uma demanda que está posta, que é essa questão da proteção dos direitos de crianças e adolescentes na rede, mas mais do que discutir o cenário e os problemas, é compartilhar possíveis formas de lidar com esse problema e com possíveis soluções. Eu não diria soluções, porque a gente está falando de educação. Então, eu digo, a gente vai compartilhar ao longo do dia alguns caminhos possíveis para discutir esse tema de forma pedagógica nas escolas, de forma muito pragmática.
Como que um professor de matemática pode usar os dados do CGI, pode usar os dados da pesquisa da Unicef e dar uma aula sobre gráfico, sobre probabilidade, sobre fator, mas levando em consideração um debate mais amplo sobre cidadania na internet, sobre discriminação, sobre bullying e assim por diante. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença. A gente vai ter uma jornada intensa, mas para dizer que o objetivo hoje é compartilhar caminhos possíveis com aqueles que vocês já têm traçado, e nós da Cifernet, Unicef, Ministério Público Federal, Comitê Gestor da Internet, todos nós estamos trabalhando no mesmo tema, alguns com suas especialidades. E o objetivo hoje é somar esses diferentes recursos, esses diferentes caminhos, e mostrar que, efetivamente, a gente já tem bastante coisa feita. E eu sou otimista também, como o Dr. Carlos. Eu acredito que a gente já faz no Brasil um trabalho importante no que diz respeito à internet, e a gente queria contar com vocês para a gente melhorar ainda mais e transformar cada vez mais a internet como um espaço de possibilidades, de oportunidades, de liberdades. Mais do que de perigo, de risco, a gente quer cada vez mais a tecnologia a favor de mais liberdade. E a segurança, para nós, é muito claro, ela tem que estar junto com liberdade, porque segurança sem liberdade não é direito humano, né? Isso é aprisionamento. Então, mais uma vez, muito obrigado e tenhamos todos um bom dia de trabalho. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, né? Queria agradecer a presença de todos aqui da mesa, né? Vamos desfazê-la rapidamente, mantendo aqui o Carlos, Bruno e o Rodrigo, e agradecendo imensamente a presença da Fabiana Gorenstein e também do Cristiano, né? Do Comitê Gestor da Internet, e dizer que, enfim, né? É muito bom ter vocês como parceiro. Obrigado a você. Bem, para irmos direto ao ponto, né? Eu queria, né, quebrar o protocolo rapidamente para convidar o Alexandre para estar na mesa aqui com a gente, se você puder, Alexandre, né? Porque eu acho sempre importante a gente ter alguma palavra, né, da Secretaria de Direitos Humanos, e eu não vou desperdiçar a sua presença, né? Dentro da nossa ideia, a gente estava com a perspectiva de prolongar algumas falas. Eu vou rapidamente só dizer, no tema que foi me dado, enfrentamento às violações na rede, para mostrar um pouco do que a Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão está fazendo a respeito disso. Como vocês sabem, né, a internet tem, né, enfim, múltiplos fatores, ela é multifacetada, né? Ela tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu rapidamente falarei das coisas ruins, né? E as coisas ruins que nos chegam não são pouco ruins, são muito preocupantes. Eu vou falar um pouco, né, de pedofilia, eu vou falar um pouco do discurso de ódio, que vocês já devem ter visto. É impossível alguém que ande pelas redes sociais não verem isso, ver às vezes, um excesso de politização com sinal invertido, em que você faz a desconstrução de certas personagens, sem nenhum respeito à intimidade, sem nenhum respeito à verdade, cria-se falsas impressões, divulga-se fatos que se sabem verídicos, enfim, né? Aquilo que tem acontecido com muita frequência, e num país dividido, em que o ódio e o ressentimento também faz parte das nossas próprias relações sociais, e isso tem aumentado com imensa frequência. A Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão tem há muito tempo, o Alexandre sabe disso, uma parceria com as ouvidorias da Secretaria da Política de Mulheres, da Secretaria de Igualdade Racial, da Secretaria de Direitos Humanos, e é impressionante como aumentou, em 2 anos, o número de reclamações contra abusos, violações e discriminação via a internet. Nós temos um grupo de trabalho chamado de crimes cibernéticos para cuidar das situações mais críticas, especialmente em relação aos casos de pedofilia e também aos casos em que o discurso de ódio passa muito além da liberdade de expressão, em que você não só ofende, descaracteriza, desumaniza uma categoria, podem ser negros, judeus, nordestinos, mulheres,
enfim, a comunidade LGBT que é duramente atingida nessas mensagens de ódio. Mas, assim, o que se vê em tudo isso é que, além de palavras feias, duras, inadequadas e ameaças graves, você vê a ameaça física. Você vê, para além delas, assim, uma ameaça à integridade física de pessoas que compõem esse grupo. E aí a coisa não é mais simples. Aí a defesa da liberdade de expressão, na internet é assim mesmo, é um território livre. Mas como? Em qualquer lugar, se você vai num bar e ameaça uma pessoa, você pode ser preso. Você vai na internet e ameaça matar não só uma só pessoa, mas toda uma categoria de pessoas ligadas a isso. Né? Morte aos negros, morte aos judeus, vamos nos organizar para onde encontrá-los. Isso não é uma coisa que possa ser diminuída. É preciso que o Estado proteja as pessoas. Se um dos objetivos da Constituição, no artigo 3º, é construir uma sociedade fraterna, e se o Brasil é um país, né, plurirracial, e se ele é um país que tem compromisso com os princípios internacionais de direitos humanos, nós não podemos também deixar sem resposta essas ameaças, especialmente quando ela passa a estar ligada à integridade física e moral das pessoas. Isso tem sido um grande desafio. Por quê? Porque, desgraçadamente, o número que era de centenas passou a ser milhares de mensagens ofensivas que são compartilhadas irresponsavelmente por um monte de gente. Alguns fazem aquela coisinha covarde, só estou compartilhando. Né? Como se isso fosse uma coisa simples. Você está compartilhando uma mensagem de ódio, você, de algum modo, está se vinculando a ela. Né? E algumas centenas de compartilhamentos levam a situações de muito sofrimento para essas pessoas. E esse sofrimento, a gente tem que ter algum momento que a gente possa identificar e possa tentar pensar em proteger. E nós, da Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, a gente tem o dever e a obrigação legal de trabalhar nisso. É claro que a gente tem que fazer uma peneira. Como são centenas e milhares, a gente tem que ver as coisas que são mais graves. Ou seja, nós não temos pernas para cuidar de tudo. Né? Então, algumas coisas grosseiras, né, preconceituosas, a gente não vai ter mesmo como mexer. E, às vezes, as ouvidorias podem ficar um pouco frustradas com o fato da gente não ter resposta para isso, mas é o fato de que a gente tem que cuidar do que é mais importante, daquelas ameaças reais, a integridade, onde o discurso de ódio encontra-se com a ameaça à integridade física, e aí sim você tem que monitorar de onde partem essas ameaças, quem as faz, e, evidentemente, processar essas pessoas, denunciá-las à justiça. E isso é um trabalho muito complicado, porque demanda, e depois o Rodrigo vai mostrar para vocês como se faz para desmontar essa proteção, né? Principalmente quando as ameaças são feitas por pessoas que botam um nickname ou um apelido que não relaciona com o seu nome, né? Ou pelo menos pelo nome que consta da sua identidade ou da sua certidão de nascimento. Então, por trás do anonimato, tem se cometido crimes, né, e tem se divulgado crimes contra pessoas, contra categorias de pessoas, e isso é um desafio permanente da PFDC. E é nisso que nós nos encontramos com esse projeto. Nós tínhamos essa atuação, e eu quero elogiar aqui, Carlos Bruno, o excelente trabalho do nosso GT de Crimes Cibernéticos em São Paulo, que tem nos ajudado tremendamente a localizar, identificar e punir esses casos mais graves, né? Lembrando que, infelizmente, pela quantidade, não é possível cuidar de todos os casos. Algumas ofensas, ou muitas delas, ou muitas grosserias, expressões, né, enfim, fortes, assim, né, a gente não tem como cuidar. Aí cada um tem que, sim, né, ir atrás e tentar ver como é que
que pode reagir se sente diretamente atingido. Mas aquilo que se trata de ataque e ameaça a grupos, e onde a gente vê claramente que essa ameaça é concreta, ela pode ser real, a gente tem atuado no sentido de reprimi-la. Mas nós nos encontramos com esse projeto no sentido exatamente de prevenir que isso ocorra. Porque o bullying é o primeiro passo para a ameaça real que virá depois. É como se fosse, né, a pré-escola, né, de quem depois vai aprender a usar esses instrumentos de forma muito mais contundente, de forma muito mais ameaçadora. Então, o sexting, né, também é um grande problema e pode depois estar gerando um abusador, né? Pode estar os caras que estão, inclusive, divulgando como é que você deve estuprar uma aluna dentro de uma universidade ou dentro de um colégio. Então, as coisas absurdas que a gente tem visto também têm um início lá atrás. Obviamente que tem a questão da família, que está muito além da nossa possibilidade, mas tem uma questão que começa na escola. E tem uma questão que, muitas vezes, começando na escola, passa invisível aos professores, aos educadores, que, evidentemente, não tem como acessar, né, o que cada aluno está fazendo. Mas nós temos, pelo menos, a possibilidade de mostrar para os alunos, né, os riscos que eles estão correndo e o risco que eles estão também, né, incidindo, caso eles, né, insistam nessa história, de dizer para eles que isso tem consequência, né, que o bullying não é uma coisa inocente, não é que o sexting, né, a exploração em que as próprias meninas se colocam de forma perturbadoramente, enfim, né, expondo as suas partes mais íntimas, porque isso pode ser compartilhado, isso pode criar, e tem criado situações muito delicadas que, em 4 ou 5 casos já registrados, levaram ao suicídio dessas meninas que não conseguiram suportar, não é, o clima e, assim, e toda a humilhação que se surgiu disso. Então, estamos lidando com situações difíceis. E a forma de atuarmos nisso tem a ver principalmente com a prevenção, em atuarmos nisso para evitarmos futuros estupradores, futuros pessoas que venham a discriminar e que venham a utilizar o discurso de ódio, que venham a ameaçar, que venham depois a tentar contra a integridade física de categorias de pessoas. Evidentemente que nós não vamos poder resolver todas as situações, mas, pelo menos, se nós diminuirmos o grau de compartilhamento na rede dessas mensagens absurdas, já será uma grande alegria. Pelo menos de tentar isolar essas pessoas e não deixar que elas tenham tantas vozes, ou que tanta gente que, eventualmente, nem compartilha tudo, mas passa a fazer essa divulgação informal, até com uma ideia de pertencimento de um grupo. Então, é importante a gente quebrar essa rede de impunidade que se criou também dentro das redes sociais. E também, principalmente, lembrando que quem compartilha uma mensagem concorda com ela. E assume e deve assumir o risco do que está compartilhando. Então, rapidamente, era essa questão, no tema que foi me dado, que é o enfrentamento às violações de direitos humanos, né, na rede, e dizer que, enfim, mais uma vez, que é uma imensa alegria estar nesse projeto, porque esse projeto nos dá um alívio de que a gente não vai atuar só na parte repressiva, como dizia o nosso querido colega Carlos Bruno, mas de que a gente, especialmente a PFDC, tem enorme alegria de trabalhar na prevenção, em trabalhar na parte de educação para a gente evitar as situações muito embaraçosas, muito complicadas e absolutamente desrespeitosas aos direitos humanos, como a gente tem visto hoje na rede. Não? Então, com essas palavras, né, eu, enfim, mais uma vez agradeço a presença de cada uma e cada um de vocês, né, e, de imediato, passo a palavra ao meu querido colega Carlos Bruno. Mais uma vez, bom dia a todos. Em todas as palestras eu venho com alguma coisa preparada, evidentemente, mas
eu gosto muito de ouvir os outros debatedores quando a gente está assim numa mesa, porque eu acho que um pouco é interessante para quem ouve que o discurso seja unificado e tenha uma consonância. E claro, hoje o Rodrigo é a estrela, então eu fico ainda mais à vontade para colocar algumas... Antes de entrar no meu tema, que é direitos e deveres na internet, aí vou tratar um pouco do Marco Civil, tentar dar uma visão abrangente do Marco Civil, que foi um projeto, até um projeto muito bem sucedido desse governo, e que, claro, o governo teve alta importância na aprovação, e que eu pude participar como coordenador do GT, discutimos com o relator, doutor Molon, e avançamos muito isso. Mas a primeira imagem que eu queria passar, e eu já falo isso há tanto tempo que eu já estou até meio demodê. Aliás, a palavra demodê já é demodê, né? Que sempre quando eu... Aí na rede do MPF a gente também tem problemas de comunicações agressivas e excessivas e radicais. E sempre quando eu via isso, eu me lembrava daquele samba do Bezerra da Silva, que fala que você com uma arma na mão é um bicho feroz, sem ela anda rebolando até muda de voz. E eu falava isso quanto aos e-mails, para você ver como eu estou atrasado, porque hoje em dia boa parte das comunicações agressivas não são mais por e-mail, são pelas aplicações WhatsApp, Telegram, Facebook, que a gente usa também no computador, né, mas principalmente pelo celular. E aí, aproveitando esse gancho da fala do Aurélio, eu sempre encarei isso, claro, como... A frase é clara quando eu falo do samba do Bezerra da Silva. Você, com um instrumento de força, de agressão na mão, você se sente mais fortalecido, você acha que você é capaz de fazer mais do que deveria. Mas, na realidade, a internet tem essa característica de como você não olha no olho da pessoa, você se sente mais à vontade para agredir. Eu tenho certeza que vocês passam por isso tanto na vida como professores, e aí eu aproveito para fazer essa inconfidência, que eu sou filho de 2 professores de português, então tenho uma enorme simpatia, e acho que o Rodrigo falou muito bem, o nosso objetivo aqui não é criar mais um ônus para vocês, é mostrar que há instrumentos que podem tornar a vida de vocês como educadores mais fácil. E há informações que podem tornar a vida de vocês como educadores mais fáceis. Mas me parece isso, que a pessoa acha que porque ela está atrás de uma tela de um celular, ou porque ela está atrás de um computador, ela se vê livre para falar o que ela quiser e para fazer o que ela quiser. E aí eu quero, mais uma vez, concordar com o Aurélio. Todos os estudos internacionais, eu já fui aos Estados Unidos para a gente discutir um pouco sobre isso, eles têm projetos muito bons sobre isso, mostram que as pessoas começam fazendo na internet, mas muitas delas terminam fazendo na vida real. O motivo que se coíbe, que se proíbe e que é crime a divulgação de pornografia infantil além da afetação àquelas crianças, aqueles adolescentes que estão sendo expostos, porque se vê que, na prática, muitos violadores começam ali e terminam na vida real. Então, não é quem divulga, quem desumaniza na internet, é só o primeiro passo. Concordo também plenamente com o Aurélio, e, repito, é bom estar numa mesa assim, porque torna o debate um pouco mais dialógico, que muitas dessas agressões, que aí não são de pornografia infantil, são essas agressões de radicalismos contra grupos, e que realmente o nosso GT, que atua em São Paulo, coíbe isso também, ou busca coibir isso também. Muitas dessas agressões, elas representam coisas que as pessoas gostariam de fazer na vida real, e quando veem que grupos estão fazendo na vida real, se sentem mais fortalecidas para fazê-lo. Então, sem dúvida, permitir o radicalismo dentro da internet é a semente de permitir o radicalismo dentro da sociedade. Nós estamos vendo isso no Brasil, mas não precisa ir longe. Na campanha americana, os radicalismos que há anos existem entre republicanos e democratas, a partir do momento que tem um candidato republicano que verbaliza isso com uma capacidade midiática, a violência já está começando a acontecer dentro dos comícios. Por quê? Porque as pessoas estão esperando aquele momento para poder fazer. E aí a gente tem um problema, e aí realmente é um problema, dos algoritmos, hoje em dia, de redes sociais, que permitem
que você, eu inclusive nem uso mais essas redes sociais que usam esses algoritmos, mas que permitem que você só veja no seu timeline informações que confirmam o que você curtiu antes, o que você pensa. E aí, naturalmente, você começa a achar que todos concordam com você. Isso lhe dá mais força para continuar com seus comentários, que muitas vezes são agressivos e são excessivos, e até aumentar esses comentários. E isso cria uma bola de neve, uma corrente de radicalismo dentro da rede. Então, é uma pena isso. E eu vou comentar já desse problema dos algoritmos que repetem as informações que a gente considera corretas e a gente se sente fortalecido, porque é natural do ser humano. O ser humano, no grupo, ele se sente mais forte. Ele pode dar a sua opinião, mas quando ele vê que vários estão dando a mesma opinião, ele fala assim, viu, eu tenho razão. O Habermas já falava isso. Nós precisamos da concordância do outro, né, e vários psicólogos, Piaget, a gente precisa da concordância do outro para nos formar como personalidade. E as redes sociais nos dão isso com muita facilidade. E um outro problema, e eu tenho 2 meninas dentro de casa, de alguns dos aplicativos, especialmente dos que os adolescentes mais usam, nós, aí sim, mais de 40 anos, já não. O Rodrigo deve ter menos, mas eu tenho já 40. Não usamos, mas minha filha adolescente usa, que é o Snapchat, que permite que a mensagem seja deletada em pouco tempo. E que se cria uma sensação no adolescente que, porque a mensagem é deletada em pouco tempo, que ela não existe mais. E isso também, do ponto de vista da internet, isso é uma besteira, porque ela continua existindo. Outra coisa que a tecnologia permitiu é que, hoje em dia, é muito fácil guardar informações durante um largo período. Não vou dizer para sempre, porque a tecnologia muda, a gente não sabe o futuro, mas permite guardar informações durante largo tempo. Então, tem um vídeo também que eu vi no NCMEC, quando eu estava nos Estados Unidos, que é muito bom, de uma adolescente que manda... Uma pena, a gente até tentou... Está aqui? Você vai usar? Não, eu sei de um, eu me lembro, e foi ótimo, então, se você já arrumou. Porque eu me lembro que a gente tinha um problema de tradução, tinha um problema de verbo, a gente poder traduzir, o vídeo era liberado, mas a gente tinha que adaptar ao cenário brasileiro. Mas que a adolescente manda, pelo Snapchat, uma foto sua... nua, né? A foto obviamente não aparece, mas fica claro isso, para o namorado. Falando assim, não, é só uma fotinho, ele pede, né? Olha, é para você provar seu amor por mim, né? Uma besteira vai passar, exato, tô com saudade. E ela manda e vai e desliga o celular. Foi só um pequeno ato de carinho, né? Como se antigamente escrevia cartas. É uma pequena representação da confiança, porque... Claro, quando se ama, quando se está no relacionamento, em tese, há confiança, e você não... adolescente acha, ou talvez até às vezes os adultos também, que isso nunca vai, né, vai ser, essa confiança vai ser desrespeitada. E esse vídeo, naquele exato momento, os amiguinhos desse namorado, desse namoradinho, estão com ele do lado, numa quadra de basquete, um cenário bem americano, e aí um colega já pede, não, passa para mim. E aí vai se mostrando, né, como o vídeo permite, com as várias telinhas aparecendo, como isso é exponencial. Essa passagem de informação é exponencial. Então, o problema da internet, ela ocorre de 2 lados. De um lado, e isso foi muito estimulado no começo pela tecnologia, porque a gente desenvolveu a tecnologia que nos permite hoje ter essa tecnologia de armazenamento e de comunicação no mundo, de ser um ambiente o máximo possível livre, que permita a inovação e que permita a interconexão e que, com esse cenário um tanto quanto libertário, no bom sentido, que deveria ter um mínimo de regulação. O que eu, como já falei, e vou desenvolver um pouco melhor, discordo, porque todo cenário da realidade humana tem que ter regulação. A ideia do direito é ser capaz de regular os cenários de relações humanas, sejam pessoais, como seja hoje, como a internet permite, como desde o telefone se permite falar à distância, ou do telegrama, ou quando são à distância. De um lado, achamos que a internet não tem que ser regulada, e ela tem que ser regulada, e, felizmente, no Brasil, já há uma regulação que já tem muita coisa boa. E, de outro lado, acharmos que as regras
do mundo real se aplica à tecnologia. Então, no fundo, em tese, essa menina que manda a foto nua, ela está pensando que ela simplesmente está na frente do namorado se mostrando nua. E, por isso, ele não vai poder passar. E quando não? Independente do aplicativo que se use, independente do que se faça, sempre vai ser possível guardar essa informação e transmitir essa informação, e aí com o agravante que o que torna bom a comunicação ser online, eu poder ir para o meu gabinete agora e fazer uma videoconferência com um colega promotor no Japão, é também o que permite que essa imagem que ela passou de uma forma inocente, verdadeiramente inocente, para o namorado, chegue no Japão com a mesma velocidade. Dito isso, eu queria passar realmente, rapidamente, por alguns dispositivos do Marco Civil, que é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, ou seja, está para fazer 2 anos daqui a pouco mais de 20 dias, alguns dispositivos que eu acho importante que vocês conheçam ou que vocês recordem. Eu vou falar rapidinho de como foi a discussão do Marco Civil, dentro da ótica do padrão geral, eu escrevi isso até no meu livro, mas dentro da ótica também que eu vi. A ideia do Marco Civil foi a ideia de tentar começar a regular a internet. Durante esse debate, como frequentemente ocorre no Congresso, o debate foi apropriado ou foi tentado de ser apropriado por interesses econômicos. A discussão principal, e é muito importante, mas não é o centro do Marco Civil, era a questão da neutralidade de rede. Há muitos interesses econômicos que defenderam e ainda defendem na regulamentação do Marco Civil a tentativa de alguma flexibilização da neutralidade de rede, que é basicamente a ideia que não pode haver limitação e degradação de tráfego conforme a aplicação que você acesse, ou seja, você tem que ter completa liberdade para acessar o que quiser dentro da internet, sem que algum conteúdo seja, salvo os conteúdos ilícitos, seja mais valorizado do que outro. Ou seja, você tem que poder, dentro da internet, se movimentar e alcançar conteúdos como você anda na vida real, que você pode ir a qualquer lugar com absoluta liberdade. Mas o Marco Civil vai muito além disso. E eu me lembro, isso para mim aí é uma experiência bem pessoal, mas que é significativa. O Marco Civil foi aprovado ao final em abril, na Câmara foi aprovado por volta de março. A tramitação no Senado foi muito rápida e sem qualquer tipo de modificação. Mas eu me lembro que eu me reuni com o deputado Molon em setembro, outubro de 2013, ou seja, menos de 6 meses depois foi aprovado. Só que o texto que foi aprovado 6 meses depois é um texto mais ou menos 50% maior do que o texto que era discutido em setembro e outubro. O governo, e repito, eu estou falando muito do governo, porque o governo teve alta influência sobre essa aprovação e sobre o relator. Ele, verificando a dificuldade que estava para aprovar um marco civil da internet, uma regulação básica da internet, naquele momento, resolveu incluir alguns dispositivos com outros direitos que ele entendia que mereciam ser protegidos no âmbito da internet, especialmente a proteção de dados pessoais, porque o interesse inicial do governo era aprovar 2 projetos, um projeto de Marco Civil e um projeto de lei de proteção de dados, que continua sendo o interesse do governo e continua sendo necessário. Só que a dificuldade de aprovar o Marco Civil, que não era esperado, foi tão grande que eles falaram assim, vamos aproveitar esse projeto e já incluir dados de proteção de dados para que a gente consiga minimamente ter um arcabouço de proteção de dados no Brasil. Para mim isso é evidente na exposição de motivos, isso fica muito claro, e quem acompanhou o desenvolvimento do Marco Civil vê isso com muita clareza. Entrando no tema direto da palestra e entrando nos dispositivos do Marco Civil, primeiramente, não está incluído como direito, os direitos estão relacionados no artigo 7º do Marco Civil, mas desde o começo o artigo 2º fala, a disciplina, o caput do artigo 2º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. Não há dúvida
que devemos respeitar a liberdade de expressão. Eu vou, repito, tratar rapidamente de alguns temas do Marco Civil, e eles valorizam a liberdade de expressão, valorizam que não haja a censura prévia dentro da internet. Houve propostas de censura prévia dentro da internet. Eu até me recordo, essa vez que eu fui despachar com o deputado Molon, eu fui com um colega do MPDFT, que é um promotor muito bom da área de consumerista, o doutor Paulo Binicheski, e ele tem uma tese de algum tipo de controle prévio, jurisdicional da internet. E o deputado Molon, ele até falava, olha, Paulo, eu respeito sua posição, para mim, como político, seria muito interessante, porque várias vezes eu também sou difamado na internet, especialmente em épocas de eleição. Nós todos sabemos como em épocas de eleição vêm os maiores boatos pela internet, especialmente no dia da eleição, e com o objetivo de influenciar votos. Mas eu acho que limitar previamente conteúdos na internet foge da ideia do que a gente espera de internet, que é do desenvolvimento livre da pessoa humana. E a gente sabe que, e aí esse complemento é meu, que vários países que têm regimes que flertam com o fascismo, flertam com ditaduras, têm exatamente como base